Estamos de volta. Nosso assunto da noite é a coluna vertebral. Eu converso com o Dr. André Cardoso, ele é especialista em cirurgia da coluna vertebral. Vamos falar um pouquinho da lombalgia, das dores lombares, porque as dores lombares são uma causa muito frequente de falta ao trabalho, né? Sim, Por quê? O que é a dor lombar? A dor lombar é a dor que a gente sente na região baixa da coluna. Qualquer dor nessa região, abaixo das costelas e acima da bacia, é a coluna lombar. Então, qualquer dor nessa região é considerada lombalgia. E a gente tem várias causas de lombalgia, desde os problemas musculares, as hérnias de disco, as doenças renais, tudo isso pode mimetizar, são causas de lombalgias. Hérnia de disco, doenças renais também? Sim, às vezes o paciente procura um ortopedista ou vice-versa, procura um urologista, às vezes é um cálculo renal e procura um ortopedista, e às vezes é uma hérnia de disco e procura o urologista. E aquela história também de não utilizar corretamente a coluna, pessoas obesas também forçam mais a coluna vertebral? Além da atividade física para fortalecer, se você tiver um peso menor, com certeza você tem uma carga menor na coluna. Então, deve fazer atividade física, de preferência não ter um sobrepeso. Na água? Não necessariamente na água. A gente indica os exercícios aquáticos nas dores agudas, para tirar da crise, ou em pacientes que têm problema de joelho, para ajudar a fortalecer. Mas o paciente jovem que tem dor nas costas, ele pode fazer qualquer atividade física. Pode fazer uma academia, pode fazer o pilates, pode fazer RPG, pode fazer Mas natação. Me tira uma dúvida aqui. Uma pessoa com dor nas costas, como ela deve proceder? Ela deve continuar a atividade física ou ela deve descansar e esperar passar a dor? Sim, durante a crise de dor da lombalgia, você não deve fazer atividade física. Você não precisa ficar deitado na cama. Mas você não deve forçar, porque a dor é um sinal de alguma lesão. Então, se está tendo uma dor que está persistindo, então você deve parar, e se parou a atividade física, a dor persistir, deve procurar um médico. Entendi. E essas pessoas que têm mania de fazer a automedicação, teve uma dor nas costas, tomam ali um anti-inflamatório, ou um relaxante muscular, o que você acha disso? Acho que isso é muito perigoso, que é a da automedicação ou a medicação do balconista da farmácia. Porque tem que lembrar que esses medicamentos são anti-inflamatórios, pode alterar a pressão, pode alterar a função do rim. Então, se ficar tomando anti-inflamatório direto, você pode fazer uma insuficiência renal, perder o seu rim por usar. Mas e os relaxantes musculares? Hoje a gente tem vários relaxantes. Você deve usar sempre sob orientação médica qualquer medicação. Mas um relaxante muscular, ele alivia se a pessoa não tem um problema muito mais sério. Muito mais sério. Se for um problema mais grave, ele vai tomar e não melhora. E aí é onde o paciente procurar o vizinho tomou isso, eu vou tomar também. A dor lombar, ela pode se tornar crônica, doutor? Sim, a dor que persiste por mais de 6 semanas é uma dor já subaguda, e acima de 12 semanas é uma dor crônica, que deve ser tratada diferente da dor aguda. A dor aguda daquele paciente que pegou um peso e sentiu a dor, essa é autolimitada, vai tratar com um remédio, a fisioterapia. Que são os estiramentos de coluna, sim. né? E nesses casos iniciais, muitas vezes não precisa fazer raio-x. A gente chegou com a dor nas costas, é o primeiro episódio, você não precisa radiografar, você vai dar irradiação para o paciente sem necessidade, porque você sabe que aquela dor é muscular. Doutor, a osteoporose pode atrapalhar o bom funcionamento da coluna? Sim, porque as pessoas que têm osteoporose, o problema da osteoporose, a osteoporose por si, ela não causa dor. Mas o osso que é fraco, ele vai evoluir com fratura. Então, o paciente que chega, aquela vozinha que vai chegando, foi aumentando a cifose, vai ficando curvada, aquilo são fraturas que o paciente não está tendo na coluna e está ficando encurvada. Gente, é mesmo, doutor? Ela pode ter pequenas fraturas sem perceber? Sim, é isso? O paciente com osteoporose, o osso dele é fraco, vai fazendo microfraturas que ela não sente a dor aguda e vai acunhando, então vai ficando Por isso que eu vejo, por exemplo, algumas pessoas mais... Até, gente, dá uma olhadinha, dá uma reparada naquela senhorinha da novela dessa novela das 8 aí,
esqueci o nome dessa novela. Tem aquela velhinha que fica lá na casa da Fernanda Montenegro, ela tem isso aqui enorme, ela é curvada assim. Isso é cifose? Isso é uma cifose aumentada. Que a grande maioria das causas, principalmente no idoso, são fraturas da coluna, que vai ocorrendo devagar em várias vértebras e vai deixando a pessoa corcunda. E isso dá dor? Dá dor porque desequilibra a musculatura. E algumas vezes você tem fraturas agudas, que aí provoca muita dor, que às vezes, em alguns casos, tem até que operar. As crianças, por exemplo, que ficam no computador muito tempo durante o dia e que normalmente sentam assim, ó, né? Sentam com uma postura. Isso pode afetar, como elas estão em fase de crescimento, isso pode afetar a coluna vertebral, doutor? Pode causar dor. Assim, afetar o crescimento, não. Mas pode Mas eu causar falo dor. assim, a questão da posição Da postura. da postura. Não necessariamente. O que às vezes atrapalha mais é a mochila de forma inadequada, com peso. Não pode. Não pode. Tem que ter a rodinha. Hoje a gente indica que para carregar o material escolar, o ideal é a mochila com rodinha. Doutor, então, fala pra gente aqui, porque o tempo todo eu bato na tecla aqui no programa da prevenção. Eu acredito na prevenção, eu acredito que as pessoas não precisam ficar doentes, elas podem se recuperar, elas podem viver a vida durante muitos e muitos anos bem, com saúde, sem dores. É difícil porque o próprio organismo ele tem um envelhecimento natural, mas o que o senhor diz para mim, por exemplo, para eu que sou uma pessoa que já sou reincidente, eu sou operada de hérnia de disco, mas você acha que a gente pode envelhecer com a coluna direitinho, mesmo com os desgastes do tempo? Sim, pode e deve envelhecer de forma adequada. A gente tem visto que a população está ficando cada vez mais idosa. Antigamente a gente chegava um paciente de 60 anos e falava, não vou operar, 70 anos, não tem mais indicação de fazer mais nada. Ultimamente a gente tem operado paciente até com 90 anos. Você está brincando? Sim, o paciente mais velho que eu operei é uma senhora de 94 anos com uma hérnia. A gente fez só a hérnia dela, não precisou. E ela ganhou qualidade de vida? Ganhou qualidade de vida. Porque essa questão da cirurgia, me disseram também que tem muito a ver com sorte, ou não? Não, tem muito a ver com uma boa indicação. Às vezes o paciente quer que com aquela cirurgia você resolva todos os problemas dela, que às vezes não é só a dor na coluna. Então você tem que tratar de forma adequada. Uma cirurgia para um paciente pode ser adequada, para outra não. Então você tem que diferenciar os tratamentos. Colchão. Colchão é importante. Tem gente que fala que prefere dormir num colchão tipo tábua. E tem gente que prefere um colchão molinho que se adequa às formas do corpo. O que você indica? Sim, isso é uma questão que perguntam bastante para a gente no consultório. Doutor, precisa do colchão ortopédico, do colchão magnético? Não precisa desses colchões. É o colchão pela espuma, pela sua altura e peso. Você vai lá, tem aquelas tabelas D23, D45, mas é o jeito de dormir. Ou dormir com a barriga para cima, com o travesseiro baixo, para não forçar a cervical, ou dormir de lado, com o travesseiro entre as pernas e um travesseiro da altura do pescoço.